Você já se perguntou por que a fé é tão poderosa? O que acontece quando realmente entregamos tudo nas mãos de Deus? Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, um momento em que tudo parece impossível de resolver. Ou talvez você já tenha orado, pedido, mas não consegue ver a resposta. Mas e se eu te dissesse que há um segredo para enfrentar qualquer circunstância? E se a chave para transformar sua vida não estivesse em suas mãos, mas na sua fé? Jesus nos ensina em Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. A fé tem o poder de mover montanhas, não porque seja mágica, mas porque conecta você diretamente com o Deus que controla o impossível. Hoje eu vou te mostrar algo profundo. O que realmente acontece quando você deposita sua fé em Deus. Não importa o tamanho da sua fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, pode mudar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque a transformação que você está buscando pode começar exatamente aqui. Vamos juntos descobrir o poder extraordinário que há em confiar completamente no plano de Deus para a sua vida. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. Assim você ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas, abençoando vidas com a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra repetidamente que a fé não é apenas um sentimento ou uma crença vaga. É uma força viva que move o sobrenatural e nos conecta diretamente ao coração de Deus. Desde o princípio, vemos o poder da fé transformar realidades e trazer à existência o que parecia impossível. Ao longo de toda a Bíblia, homens e mulheres que confiaram em Deus pela fé viveram milagres, libertações, vitórias e curas. Pense na fé de Noé, que sem ver uma única gota de chuva, construiu a arca acreditando na promessa de Deus. Ou na fé de Moisés, que levantou sua vara e viu o mar se abrir diante de todo o povo de Israel. Essas não são apenas histórias de um passado distante. São lembretes vivos de que a fé pode alterar circunstâncias, desafiar o impossível e fazer surgir o poder de Deus em nossas vidas. Jesus, em seus ensinamentos, sempre destacou o papel central da fé. Ele disse em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Por isso lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será para vocês. A fé é o elemento que transforma nossas orações em respostas, nossas lutas em vitórias e nossa dor em testemunhos poderosos. Mas a fé não é uma jornada sem desafios. Muitas vezes será colocada à prova. Haverá momentos de silêncio, incerteza e até de aparente desespero. Foi assim com Abraão, que esperou anos pela promessa de Deus, e com Jó, que mesmo em meio às suas piores tribulações, nunca deixou de crer. A verdadeira fé não se derruba diante das dificuldades. Pelo contrário, ela cresce. E é precisamente nesses momentos que o poder de Deus se manifesta de forma mais intensa. Talvez agora você esteja se perguntando, é suficiente minha fé? Sou capaz de ver esse poder agindo em minha vida? A resposta é simples, sim, você pode. Não se trata do tamanho da sua fé, mas em quem você deposita essa fé. Porque quando confiamos em Deus, Ele é quem faz o impossível se tornar possível. Assim, à medida que nos mergulhamos no poder transformador da fé, abra seu coração para a possibilidade de que Deus pode fazer grandes coisas em sua vida, assim como fez por aqueles que vieram antes de nós. Se você deseja ver o poder da fé realmente transformando sua vida, a oração deve ser seu fundamento. A fé e a oração caminham juntas, pois é através da oração que você se conecta com o coração de Deus e se fortalece em sua presença. Imagine como sua vida pode ser transformada quando a oração se tornar um diálogo contínuo com Deus, trazendo paz, direção e propósito a cada dia. A primeira coisa que acontece quando depositamos nossa fé em Deus é que nossa perspectiva sobre as circunstâncias muda completamente. A fé não nos deixa à mercê do que podemos ver ou sentir. Pelo contrário, ela abre nossos olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quando entregamos nossas preocupações e dificuldades nas mãos de Deus, Ele nos capacita a ver as situações com novos olhos, os olhos da fé. Isso nos dá a confiança de que Ele está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar.
A Bíblia está repleta de exemplos que ilustram essa transformação de circunstâncias através da fé. Um dos mais poderosos é a história de Abraão, conhecido como o pai da fé. Deus fez a Abraão uma promessa incrível. Ele seria o pai de uma grande nação, e seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. No entanto, havia um problema gigantesco aos olhos humanos. Abraão e sua esposa Sara já eram idosos, e Sara nunca havia conseguido ter filhos. Aos olhos naturais, a promessa parecia impossível, mas Abraão escolheu confiar em Deus. Em Romanos, capítulo 4, versículo 21, o apóstolo Paulo nos lembra dessa fé extraordinária. Abraão estava plenamente convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que havia prometido. Abraão creu na palavra de Deus, e por causa dessa fé, Deus não apenas cumpriu sua promessa, mas transformou completamente a realidade de Abraão e Sara. Esse é o poder da fé. Nos permite ver o invisível e crer no impossível, porque a fé não se baseia nas circunstâncias, mas no Deus que governa todas as coisas. Quando confiamos em Deus, Ele age a nosso favor de maneiras que nem sempre podemos entender de imediato. O que precisamos lembrar é que, muitas vezes, a fé nos chama a esperar e a perseverar, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Isso pode ser um desafio, mas é precisamente aí que a fé nos fortalece. Vejamos o exemplo de José, outro grande homem de fé. Deus deu a José sonhos poderosos, indicando que ele se tornaria um líder e governaria sobre sua família. Mas antes que essa promessa se cumprisse, José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, passou anos injustamente na prisão e foi esquecido por aqueles a quem ajudou. Aos olhos humanos, as circunstâncias de José pareciam desastrosas, totalmente contrárias à promessa de Deus. No entanto, José manteve sua fé e confiança no Senhor, e a seu devido tempo, Deus o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito, tornando-o o segundo homem mais poderoso da nação. A fé de José o sustentou durante os momentos mais sombrios de sua vida, e no final, ele viu a promessa de Deus se cumprir de uma maneira extraordinária. Quando depositamos nossa fé em Deus, Ele não apenas muda as circunstâncias, mas também nos transforma no processo. A fé nos ensina a depender completamente dEle, a abrir mão do controle e a confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Isso significa que, às vezes, as coisas podem não acontecer da maneira que imaginamos ou no tempo que desejamos. Mas a fé nos dá a certeza de que Deus sempre está no controle, guiando cada passo e detalhe de nossa vida para nosso bem. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus nos lembra: porque meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também meus caminhos e meus pensamentos mais altos do que os de vocês. A fé nos permite descansar nesse conhecimento. Quando Abraão esperou tantos anos pela promessa de um filho, e quando José enfrentou anos de injustiça e sofrimento, eles não sabiam exatamente como Deus agiria, mas confiaram que Ele agiria. E isso é o que Deus nos chama a fazer. Talvez você esteja passando por uma fase difícil agora, enfrentando problemas que parecem insuperáveis, seja na saúde, nas finanças, nas relações, ou até mesmo em sua caminhada espiritual. A boa notícia é que, assim como Deus transformou as circunstâncias de Abraão e José, Ele também pode transformar as suas. A chave está em colocar sua fé nele, acreditando que Ele está trabalhando, mesmo que você não veja isso de imediato. E lembre-se, a fé não é apenas esperar que Deus mude a situação externa. Muitas vezes, o maior milagre ocorre dentro de nós. Deus usa as circunstâncias difíceis para moldar nosso caráter, fortalecer nosso espírito e nos aproximar mais dele. Quando confiamos em Deus em meio às dificuldades, Ele nos transforma para que sejamos mais parecidos com Cristo, para que sejamos testemunhas vivas de seu poder e amor. Portanto, se você sente que as circunstâncias ao seu redor são demasiado grandes, lembre-se de que Deus é maior do que qualquer problema. Assim como Abraão e José, permita que sua fé em Deus seja seu guia. A fé tem o poder de mover montanhas, mas acima de tudo, tem o poder de transformar a maneira como você enfrenta cada desafio da vida. Deus está contigo, Ele está no controle, e a seu devido tempo, você verá a mão poderosa dele agindo em sua vida. A segunda coisa, o que acontece quando depositamos nossa fé em Deus,
é que ela se torna um poderoso escudo contra o medo. O medo é um dos maiores inimigos da fé e muitas vezes nos paralisa, impedindo-nos de tomar decisões ou confiar que Deus está no controle. No entanto, quando temos fé em Deus, isso atua como uma proteção espiritual, nos capacitando a enfrentar as situações mais desafiadoras sem sermos dominados pelo medo. Na Bíblia, vemos diversos exemplos de pessoas que, diante de circunstâncias aterradoras, confiaram em Deus e usaram sua fé para vencer o medo. Um desses exemplos é Davi, que, sendo ainda um jovem, enfrentou o gigante Golias. O exército de Israel estava aterrorizado pelo tamanho e força de Golias. Aos olhos humanos, ele era invencível, mas Davi tinha algo que os outros soldados não tinham: uma fé inquebrantável no poder de Deus. Ele sabia que não estava lutando sozinho e disse a Golias com valentia: "Você vem contra mim com espada, lança e javelina, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." 1 Samuel 17:45. O que deu a Davi a confiança para enfrentar esse gigante foi sua fé, que o protegeu do medo e lhe deu a vitória. A fé funciona assim em nossas vidas. Quando estamos rodeados de problemas, dúvidas e incertezas, o medo começa a tomar conta de nós. É natural sentir medo diante de situações que estão além do nosso controle, mas é precisamente aí que a fé faz a diferença. A fé em Deus nos lembra que não estamos sozinhos, que Ele está conosco em todas as batalhas e que, independentemente do tamanho dos desafios, Ele tem o poder de nos proteger e nos levar à vitória. Quando confiamos no Senhor, o medo perde sua força. Outro exemplo impactante é o dos discípulos de Jesus durante uma tempestade no mar da Galileia. Eles estavam aterrorizados, pensando que o barco iria afundar. O medo havia tomado conta de seus corações, apesar de estarem na presença de Jesus. Mas quando clamaram por ajuda, Jesus se levantou, repreendeu o vento e as ondas. A tempestade se acalmou e depois lhes perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Marcos 4:40. Jesus fez essa pergunta porque sabia que sua fé deveria ser o escudo contra o medo, mesmo nas situações mais aterradoras. Este trecho nos ensina uma lição fundamental. O medo tenta nos desviar da fé. Quando enfrentamos tempestades em nossa vida, seja na forma de crises financeiras, problemas familiares ou desafios espirituais, o medo quer nos fazer acreditar que estamos sozinhos e sem saída. Mas a fé, assim como no caso dos discípulos, nos lembra que Jesus está conosco no barco. Ele não nos abandona nas tempestades da vida, e é Ele quem tem o poder de acalmar até mesmo os ventos mais fortes. Paulo, em Efésios 6,16, nos instrui a usar o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos do inimigo são frequentemente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade que surgem em nossas mentes, tentando nos fazer duvidar da bondade e do poder de Deus, para que o medo se instale e nos paralise. No entanto, a fé atua como um escudo, protegendo nossa mente e coração desses ataques. Quando confiamos em Deus e lembramos de suas promessas, essas flechas de medo e ansiedade perdem seu efeito sobre nós. Mas como podemos fortalecer nossa fé para que ela se torne esse poderoso escudo? A resposta está em uma vida de comunhão constante com Deus. A fé não é algo que simplesmente aparece em momentos de crise, precisa ser cultivada dia a dia. Isso significa passar tempo em oração, lendo a palavra de Deus e lembrando de suas promessas. A Bíblia está cheia de declarações de vitória, proteção e paz que Deus nos oferece. Quando confiamos em Deus e lembramos de suas promessas, essas flechas de medo e ansiedade perdem seu efeito sobre nós. Mas como podemos fortalecer nossa fé para que ela se torne esse poderoso escudo? A resposta está em uma vida de comunhão constante com Deus. A fé não é algo que simplesmente aparece em momentos de crise, precisa ser cultivada dia a dia. Isso significa passar tempo em oração, lendo a palavra de Deus e lembrando de suas promessas. A Bíblia está cheia de declarações de vitória, proteção e paz que Deus nos oferece. Outro exemplo de como a fé nos protege contra o medo é a vida de Josué. Após a morte de Moisés, Josué foi chamado a liderar o povo de Israel na entrada da terra prometida. Essa era uma tarefa aterradora. Ele teria que enfrentar inimigos poderosos e liderar uma grande nação. No entanto, Deus o encorajou repetidamente a não ter medo,
mas a confiar nele. Assim, o medo pode até bater à nossa porta, mas quando temos fé em Deus, podemos enfrentá-lo de cabeça erguida. A fé nos lembra que Deus está conosco em todos os momentos, nas alegrias e nas adversidades. Quando o medo tentar roubar sua paz, lembre-se de que Deus não o abandonará. Ele é fiel para cumprir suas promessas e guiá-lo em cada situação. Se você sente que o medo frequentemente tenta dominar sua vida e roubar sua paz, convido você a fortalecer sua fé diariamente, mantendo um relacionamento mais profundo com Deus. Um dos melhores caminhos para isso é a oração constante. A terceira coisa que acontece quando depositamos nossa fé em Deus é que começamos a experimentar o sobrenatural. A fé não é apenas um conceito abstrato ou uma crença teórica. É a chave que nos permite acessar o poder de Deus para realizar milagres. Ao longo de toda a Bíblia, vemos exemplos de pessoas que, pela fé, foram testemunhas de atos sobrenaturais que desafiam toda a lógica humana. Os milagres são a manifestação do poder de Deus no mundo físico, e a fé é o meio pelo qual nos conectamos a esse poder, que nos conecta a esse poder divino. Jesus, durante seu ministério na Terra, deixou claro que a fé é essencial para que os milagres ocorram. Em diversas ocasiões, ele associou a cura e os milagres à fé daqueles que o buscavam. Um dos exemplos mais impactantes é a cura da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela havia tentado de tudo, procurado médicos e esgotado todos os seus recursos, mas sua condição não melhorava. No entanto, tinha uma fé inquebrantável de que, se ao menos tocasse a orla das vestes de Jesus, seria curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao tocar as vestes de Jesus, foi imediatamente sanada. Jesus, ao perceber o que havia acontecido, disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Marcos 5:34. Este é um exemplo claro de como a fé abre as portas para que o poder de Deus opere milagres. A fé tem a capacidade de trazer o impossível à existência. Em Mateus 17:20, Jesus disse a seus discípulos: "Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: mova-se daqui para ali, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês." O que Jesus nos ensina aqui é que não é o tamanho da fé que importa, mas a qualidade da mesma. Uma fé genuína, mesmo que pequena, é suficiente para mover montanhas, porque não se trata do poder que temos, mas do poder de Deus que se ativa pela nossa confiança nele. Quando confiamos verdadeiramente em Deus, ele realiza o que parece impossível aos olhos humanos. Um dos maiores exemplos de fé e milagre na Bíblia é a história de Pedro caminhando sobre as águas. Quando Jesus apareceu caminhando sobre o mar durante uma tempestade, os discípulos estavam assustados, mas Pedro, cheio de fé, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro então saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, quando desviou os olhos de Jesus e olhou para o vento forte, começou a afundar. Ele clamou por ajuda, e Jesus o resgatou dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14:28-31. Esta história é um poderoso lembrete de que a fé nos capacita a fazer o impossível, mas quando permitimos que o medo ou a dúvida entrem, podemos começar a afundar. Deus deseja que tenhamos uma fé que nos permita viver o extraordinário. Ele continua sendo o mesmo Deus que realizou milagres no passado, e sua mão ainda está estendida para aqueles que confiam nele. Em Marcos 9:23, Jesus disse: "Tudo é possível para aquele que crê." Isso significa que para aqueles que depositam sua fé em Deus, não há limites para o que ele pode fazer. No entanto, essa fé deve ser sincera, genuína e completamente direcionada a Deus. Outro exemplo de fé que resulta em milagre é a cura do cego Bartimeu. Ele era um mendigo que vivia à beira do caminho, e ao ouvir que Jesus estava passando, começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim." As pessoas ao seu redor tentaram silenciá-lo, mas Bartimeu continuou clamando com uma fé inquebrantável de que Jesus poderia curá-lo. Quando Jesus o chamou, Bartimeu se levantou e foi até ele. Jesus então perguntou o que ele queria, e Bartimeu respondeu: "Mestre, eu quero ver." Jesus disse: "Vá, a sua fé o curou." Marcos 10:46. Este relato mostra que a fé ativa o milagre, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras.
O mesmo acontece em nossas vidas hoje. A fé não só nos permite acreditar em milagres, mas também nos coloca na posição de recebê-los. Quando confiamos completamente em Deus, Ele age a nosso favor de maneiras que muitas vezes vão além da nossa compreensão. No entanto, devemos estar preparados para que esses milagres ocorram de formas inesperadas. Às vezes, Deus age de maneiras que não entendemos no momento, mas que com o tempo percebemos que foram respostas às nossas orações. Assim como os exemplos bíblicos que vimos, a fé não apenas traz milagres físicos, como curas e provisões, mas também milagres emocionais e espirituais. Deus tem o poder de curar feridas emocionais, restaurar relacionamentos e transformar corações endurecidos. Tudo isso acontece quando confiamos nele e deixamos que sua vontade se faça em nossas vidas. O maior milagre que podemos experimentar é a transformação espiritual que ocorre quando abrimos nossos corações e permitimos que Deus nos guie e nos molde de acordo com seu propósito. Portanto, se você está buscando um milagre em sua vida, seja uma cura, uma provisão financeira, uma restauração familiar ou uma mudança espiritual, acredite que Deus pode fazer o impossível. Ele é o mesmo Deus que curou os enfermos, ressuscitou os mortos e alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes. Esse poder continua disponível hoje para aqueles que creem. A fé é a chave que abre as portas para o sobrenatural. E quando confiamos plenamente em Deus, não há limites para o que Ele pode realizar. Lembre-se de que o mesmo Jesus que disse a Bartimeu, "A sua fé o curou", também nos diz hoje que, se tivermos fé, veremos o impossível acontecer em nossas vidas. Creia, confie e espere o milagre, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. A quarta coisa que acontece quando depositamos nossa fé em Deus é que ela nos mantém firmes em meio às provas. A vida cristã não está isenta de dificuldades. Em algum momento, todos enfrentamos momentos de dor, sofrimento ou incerteza. Mas o que nos diferencia como filhos de Deus é que nossa fé nos dá a força necessária para suportar essas tempestades. A fé não elimina as provas, mas nos permite passar por elas com a confiança de que Deus está no controle e que, ao final, seremos mais fortes, mais sábios e mais próximos dele. Um dos exemplos mais impressionantes de fé em meio às provas é a história de Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, após perder tudo, seus bens, sua saúde e até seus filhos, Jó ainda consegue dizer: "O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Mesmo diante de uma tragédia inimaginável, Jó manteve sua fé em Deus. Ele não compreendia a razão de tanto sofrimento, mas sua confiança no caráter de Deus nunca vacilou. Jó sabia que Deus era justo e fiel, e essa certeza o sustentou. No final, Deus restaurou tudo a Jó, duplicando suas bênçãos. A história de Jó nos ensina que, mesmo quando não entendemos o motivo de nossas provas, podemos confiar que Deus está trabalhando em algo muito maior do que conseguimos ver. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: "Meus irmãos, considerem como um grande gozo o fato de passarem por diversas provas, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte nada." Esse versículo nos lembra que as provas têm um propósito, nos moldam e nos fortalecem, aproximando-nos mais de Deus. Muitas vezes, em meio à dor, é difícil ver o que Deus está fazendo, mas a fé nos dá a capacidade de confiar que Ele nos está refinando e preparando para algo maior. A vida de José também é um grande exemplo de fé em meio às provas. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 28, José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Depois de anos servindo no Egito, foi falsamente acusado e encarcerado. No entanto, em vez de se rebelar contra Deus ou perder a esperança, José permaneceu fiel. Ele sabia que, embora as circunstâncias fossem adversas, Deus tinha um plano para sua vida, e a seu tempo, Deus o tirou da prisão e o colocou como governador do Egito. A fé de José o manteve firme durante anos de injustiça, e ao final, ele viu o propósito de Deus se cumprir de maneira extraordinária. José até disse em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem, para que hoje se preservasse a vida de muitos." Esse é o poder da fé.
Ela nos dá uma perspectiva divina, mostrando que até mesmo as circunstâncias mais difíceis podem ser usadas para o bem. Outra figura bíblica que exemplifica a fé em meio às provas é Paulo. Ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e até apedrejamentos por causa de sua fé em Cristo. No entanto, em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele disse: "Considero que os sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós será revelada." Paulo tinha uma visão eterna. Sabia que as provas deste mundo são temporais e que, através da fé, um futuro glorioso nos espera na presença de Deus. Essa confiança é o que nos mantém firmes. Quando entendemos que nossas provas fazem parte de um plano maior e que a recompensa é eterna, somos capazes de enfrentar qualquer desafio com coragem e perseverança. Mas como podemos fortalecer nossa fé durante as provas? A resposta está em nos manter firmes na palavra de Deus e na oração. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, lemos: "Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo." Ou seja, quanto mais nos enchemos da palavra, mais nossa fé cresce. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para nos sustentar em tempos de dificuldade. Lembre-se de que em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus diz: "Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra vitoriosa." Esta é uma das muitas promessas que nos garantem que Deus está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais escuros. Além disso, a oração é um instrumento poderoso para manter nossa fé firme em meio às provas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja a não estarmos ansiosos, mas a apresentar nossas petições a Deus em oração, com ações de graças. A promessa que acompanha essa instrução é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Quando entregamos nossos medos e ansiedades a Deus em oração, Ele nos dá uma paz sobrenatural que nos fortalece para enfrentar qualquer prova. Também é importante lembrar que muitas vezes as provas nos permitem ser testemunhas do poder de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo relata como Deus lhe disse: "Minha graça é suficiente para você, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." As provas revelam nossa fragilidade, mas é nessa fraqueza que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. Quando reconhecemos que não podemos vencer com nossas próprias forças, é então que Deus nos capacita para triunfar. Sua graça é suficiente e sua força nos sustenta. Portanto, se você está enfrentando provas hoje, lembre-se de que sua fé em Deus é o que o manterá firme. A fé nos permite ver além do sofrimento imediato e nos dá a certeza de que Deus está no controle, guiando cada passo de nossas vidas. Caminho. Assim como foi fiel com Jó, José, Paulo e tantos outros, Ele também será fiel contigo. Deus está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver, e a seu devido tempo, Ele mostrará a mão poderosa de sua ação em sua vida. A quinta e última coisa que acontece quando depositamos nossa fé em Deus é que recebemos sua recompensa. A fé genuína sempre traz resultados, tanto nesta vida quanto na eternidade. Ao longo da Bíblia, Deus nos assegura que aqueles que confiam nele e caminham em fé serão abençoados, pois a fé é o canal através do qual recebemos suas bênçãos. No entanto, é importante entender que a recompensa da fé não se limita às bênçãos materiais ou visíveis. Deus recompensa nossa fé de maneiras que muitas vezes superam o que podemos imaginar ou entender. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, lemos: "Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." Este versículo deixa claro que Deus deseja que tenhamos uma fé que nos mova a buscá-lo diariamente, e quando fazemos isso, Ele promete recompensar-nos. Essa recompensa pode vir de diferentes formas, às vezes como uma bênção visível, como uma cura, uma provisão ou uma vitória em uma situação difícil. Mas em outras ocasiões, a recompensa da fé pode ser algo mais profundo e eterno, como o crescimento espiritual, a paz em meio às dificuldades e a certeza da salvação. A Bíblia nos oferece vários exemplos de pessoas que foram recompensadas por sua fé. Em Gênesis, capítulo 22, versículos 12 a 14, encontramos o relato de Abraão, que por fé esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus.
No momento em que Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor o deteve e disse: Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste teu filho, teu único filho. Deus então proporcionou um carneiro para o sacrifício, salvando Isaque e recompensando a obediência e a fé de Abraão. Este exemplo nos ensina que quando somos fiéis a Deus, Ele não só nos recompensa, mas também nos protege e provê para nós de formas que às vezes não esperamos. Outro exemplo notável é o da viúva de Sarepta, que em meio à fome deu seu último punhado de farinha e azeite ao profeta Elias, confiando na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículos 15 e 16, a Bíblia nos diz que devido à sua fé e obediência, a farinha da panela não se acabou e o óleo da botija não faltou até que a chuva voltou à terra. A fé dessa viúva foi recompensada com provisão contínua em tempos de escassez. Muitas vezes, a recompensa da nossa fé se manifesta na provisão e no cuidado diário de Deus, que se torna evidente até mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus, em Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30, disse: Eu lhes asseguro que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguições, e na era futura, a vida eterna. Jesus nos mostra que a fé que entregamos a Deus é recompensada tanto nesta vida quanto na eternidade. Aqueles que vivem pela fé podem não receber todas as recompensas de imediato, mas têm a garantia de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A maior recompensa da fé, no entanto, é a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Jesus Cristo nos garante o maior presente que Deus pode nos dar, a salvação e a vida eterna. Esta é a recompensa final para aqueles que perseveram na fé até o fim. Não importa o que enfrentemos neste mundo, podemos ter a certeza de que há uma recompensa eterna nos esperando na presença de Deus. Além da vida eterna, a fé também nos traz recompensas aqui na terra, como a paz que excede todo entendimento. Em Filipenses 4, versículo 7, Paulo escreve: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esta paz é uma das grandes recompensas da fé. Mesmo em meio às tempestades da vida, aqueles que confiam em Deus podem experimentar uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Esta paz é fruto da confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle. Outra recompensa da fé é a relação íntima com Deus. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, dá muito fruto, porque separados de mim nada podem fazer. Quando permanecemos firmes na fé, somos nutridos por Cristo e nossa relação com Ele se aprofunda. Isso traz uma alegria e um propósito que nada neste mundo pode oferecer. A fé nos aproxima de Deus e nos permite experimentar sua presença de uma maneira mais profunda e significativa. Portanto, se você colocou sua fé em Deus, pode ter a certeza de que Ele está trabalhando para recompensar essa fé, seja por meio de bênçãos visíveis ou por um crescimento espiritual mais profundo. Às vezes, as recompensas são imediatas, como provisões, curas e soluções para problemas. Outras vezes, vêm na forma de transformação interior, paz e esperança, sabendo que Deus tem um plano eterno para a sua vida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos chamados a manter nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é quem nos guia e nos sustenta no caminho da fé, e ao final dessa jornada, nos oferece a recompensa suprema, viver eternamente ao seu lado. Portanto, continue confiando em Deus, creia que Ele é fiel para cumprir suas promessas e tenha a certeza de que sua fé não será em vão. A recompensa da fé vai muito além do que podemos ver ou imaginar e está disponível para todos aqueles que caminham com Deus em confiança e obediência. Se você deseja fortalecer ainda mais sua fé e experimentar as recompensas que Deus tem reservadas para aqueles que o buscam, convido você a dedicar momentos diários de oração e comunhão com Ele. Para ajudá-lo nesse caminho, baixe o devocional em formato de livro digital, 30 dias de oração, um encontro diário com Deus.
Esta é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para desenvolver uma vida de oração constante e profunda. Ao buscar a Deus diariamente, você estará se aproximando cada vez mais das promessas e recompensas que Ele tem para a sua vida. Ao longo deste vídeo, exploramos o poder transformador da fé em Deus e como ela afeta cada aspecto de nossa vida. Vimos que a fé nos permite ver além das circunstâncias, protege nosso coração contra o medo, abre portas para milagres, nos sustenta nas provas mais difíceis e nos garante recompensas que vão além do que podemos imaginar. O caminho da fé pode não estar isento de desafios, mas é precisamente nesses desafios que nossa confiança em Deus se fortalece. Cada exemplo bíblico que abordamos, desde Abraão até Jó, de Davi até Paulo, nos mostra que, quando depositamos nossa fé em Deus, Ele não apenas muda as situações, mas também nos transforma no processo. A fé verdadeira não se abala diante das tempestades da vida. Ela cresce em meio a elas, e a seu devido tempo, Deus sempre cumpre suas promessas àqueles que confiam nele. Se há algo que você deve levar deste vídeo, é que a fé não é uma opção, é essencial. Sem fé não podemos experimentar a plenitude do que Deus tem para nós. Por isso, mantenha-se firme, continue acreditando e não permita que as dificuldades ou os medos apaguem a chama da sua fé. Lembre-se, o Deus em quem você confia é o mesmo Deus que faz o impossível acontecer. Ele está ao seu lado, guiando cada passo do seu caminho. Agora que entendemos o poder transformador de depositar nossa fé em Deus, quero convidá-lo a orar comigo, entregando nossas preocupações e desafios ao Senhor, confiando plenamente em sua fidelidade e em seu cuidado. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos diante de Ti com corações cheios de gratidão e confiança, sabendo que, quando depositamos nossa fé em Ti, tudo muda. Tu és nosso refúgio, nossa força e nossa esperança. Agradecemos porque, mesmo em meio às dificuldades e incertezas, podemos descansar em Tua fidelidade, sabendo que jamais nos desamparas. Pai, queremos entregar todas as áreas de nossas vidas, confiando que Tu tens o controle de cada situação. Ajuda-nos a viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos, arraigados em Tuas promessas. Renova em nós a fé, para que em todo momento possamos experimentar Teu cuidado, Tua provisão e Tua paz. Ensina-nos a confiar mais em Ti, a descansar em Tuas mãos e a seguir Teu caminho, sabendo que, com nossa fé depositada em Ti, sempre teremos vitória. Te louvamos e agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que ainda farás em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.